Esse tipo de circuito, ele é um circuito misto, porque ele tem uma parte em paralelo e uma parte depois vai ficar em série. Ele é um pouco mais enrolado e você tem que ir fazendo aos pouquinhos. Como é que você vai fazer isso? Você vai enxugar esse circuito até ele ficar pequenininho, virar um circuitinho de um resistor só. Depois você volta calculando as coisas. Porque o comum é perguntar quantos volts tem aqui, qual corrente tem ali, qual potência elétrica tem naquele outro. Então, para fazer isso e aplicar as formas de potência, né, P igual a I ou P igual a VI, né, ou R quadrado ou 2 sobre R, você precisa saber os volts e os Is dali, tá? Então a gente tem que aprender a mapear esse circuito. Então assim, você tem que enxergar ali o que é sério e o que é paralelo. Então se você pensar na corrente passeando, você vai ver quando vai dividir e não vai dividir. Então, por exemplo, aqui, imagina que a corrente está saindo do lado positivo, que é a barrinha grande, né? Então aqui você vai ter uma corrente I, aqui você vai ter uma corrente I, aí aqui tem um nó, tá vendo? Então você vai dividir a corrente. Então uma parte vai subir, a outra parte vem para cá, né? Uma parte subiu e a outra veio por baixo. Essa parte que subiu vai passar aqui, que é o I', essa parte vai fazer a curvinha aqui, depois eles vão juntar. E aí vai voltar a ser essa corrente de fora. Né? Então a corrente vem aqui, ela abre, ela junta e vai passar. Então esse pedaço é um paralelo, e esse pedaço vai ficar na série dessa galera, beleza? Então a gente vai resolver primeiro esse paralelo, 3 com 6. A gente vai lá no cantinho, né, e faz a resistência equivalente, né, que é 3 vezes 6 sobre 3 mais 6, que dá 2 ohms, né, 18 sobre 9. Então eu vou retirar esses dois caras e botar um cara que vale 2. Então ele fica assim, naquele lugar entra um cara que vale 2. E o resto do desenho permanece igual. Então vou ter aqui, ó, os mesmos 30 volts, aqui entrou 2 ohms, porque ele é o equivalente a esses dois, e aqui entra 8 ohms. Agora isso é uma série. Nessa série, só você somar os resistores, né? Então você vai ter as duas resistências valendo 10 ohms. 8 mais 2, 10 ohms, 30 volts. E agora você vai aplicar o igual a RI, né? Que a gente está trabalhando, por enquanto, com bateria ideal, tudo ideal, né? Então, quando a gente faz o igual a RI, eu vou encontrar a resistência desse circuito. Perdão, vou encontrar a corrente desse circuito, que eu vou aplicar para os anteriores, né? Ou seja, eu vou fazer o igual a RI, 30 é igual a 10I, então a minha corrente vale 3 amperes. E agora você volta para esse cara. Então, quantos amperes vão estar passando aqui, ó? 3 amperes. Quantos amperes vão subir? 3. Quantos passam aqui? 3. Quantos descem? 3. Quantos voltam? 3. Porque não tem nó, não divide. 3 para todo mundo, legal? Repara que esse cara, eu já sei quantos volts ele tem, e esse cara aqui também. Quantos volts ele tem? Novamente a gente aplica U igual a RI, né? Então U igual a RI, ó, vai ser U igual a 8 vezes 3. Então esse cara tem 24 volts. Então esse malandro, ele gasta 24 volts dos 30. Quanto sobra? 6. 6 volts. Que é exatamente, né? Ó, 2 vezes 3. 6 volts. Então confere comigo, ó. O volt só vai gastar quando atravessar o R. Então aqui eu tenho 30 volts. Então aqui eu tenho 30 volts. Daqui para cá não tem resistência. Então aqui tem 30 volts. Daqui para cá tem resistência. Eu perdi 6 volts. Então 30 menos 6, 24 volts. 24, perdi 24 volts, 0, 0. Voltei na barra pequena, 0. Confere, estou certinho. Agora eu vou lá para o primeiro desenho. Eu vou fazer a mesma coisa para o primeiro desenho, que eu já tenho os valores. Ó, essa corrente eu já sei quanto é. 3 amperes. Então essa corrente que está subindo aqui, 3 amperes. Esses amperes agora vão dividir. Uma parte vem para cá, outra parte vai para lá. E aí eu tenho duas maneiras de fazer. Eu posso pensar, 3 é o dobro de 6. Então quais são os dois números onde um é o dobro do outro e somados eles dão 3? 2 e 1. Então eu vou ter 2 amperes para o de cima, que é a menor resistência, e 1 ampere para o de baixo, que é a maior resistência. Ou então eu volto, já que no U, no volt, eles têm o mesmo volt no paralelo, os dois estão sujeitos, ó, aos 6 volts, porque eles estão no lugar desse cara. Isso significa que esse cara de cima, ele usa os 6 volts. Esse cara de cima, ele usa os 6 volts. E o de baixo também usa os 6 volts. Eles estão submetidos ao mesmo potencial. Então você faz novamente o igual a RI. E aí você vai ter
6 igual a 6i, que vai me dar 1 ampere, que é do cara de baixo. 1 ampere. E você vai ter 6 igual a 3i, que vai dar 2 ampere, que é a corrente do de cima. O de cima tem 2 ampere. Então aqui eu vou ter 2 ampere, aqui 2 ampere, aqui 1 ampere. Aqui 1 ampere, eles se juntam e voltam a dar 3 ampere circulando aqui. Legal? Então, quantos volts você tem aqui? 30. Daqui para cá você tem quantos volts? 30, porque não tem resistência. Aqui eu tenho 0 volt, então quanto eu tenho aqui? 0 volt. Quanto eu tenho aqui? 0 volt. Daqui para cá, ó, esse cara gastou os 24, então aqui eu tinha, ó, 24 volts. Então observa, esse resistor está submetido a 30 menos 24, 6. E o de cima, 30 menos 24, 6, por isso que eles têm o mesmo potencial. Isso aqui é mapear o circuito, legal?